Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou Deus, sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Muito boa noite. Noite de alegria. Como sempre dizemos, dia de batismos é o dia mais feliz da nossa igreja. O batistério sendo utilizado é algo que alegra demais o nosso coração. Por quê? Porque ele mostra que a família está crescendo. Essa é a marca da nossa igreja. Uma igreja bíblica, uma igreja que busca gerar discípulos de Jesus Cristo. E Deus tem nos abençoado, tem nos feito prosperar. Eu quero ler a Bíblia com você. Eu quero ler a Bíblia em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz e correu para dentro, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: crer no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele, e todos os que eram da sua casa. E levando-os consigo na mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele com todos os seus. A palavra de Deus nos conta um relato fantástico. O apóstolo Paulo e Silas, eles estavam pregando a palavra de Deus, quando eles foram presos por estar pregando a palavra de Deus, por estar anunciando a Jesus. O Império Romano mandou prendê-los, açoitá-los. Eles foram torturados ali no cárcere porque estavam falando de Jesus. Mas diz a palavra de Deus que eles não ficaram com o coração amargurado por isso. Eles tinham fé, eles queriam servir a Jesus, dar o melhor de si para Jesus. E eles então, por volta da meia-noite, começaram a cantar hinos de louvores ao Senhor. E Deus moveu com um poder grandioso no lugar. Todo lugar foi estremecido. As correntes que prendiam todos os presos foram arrebentadas. A adoração liberta. Houve libertação naquela noite. Mas uma pessoa ficou muito preocupada, que era o carcereiro. O carcereiro ficou desesperado, porque quando ele chegou e viu que os presos, a porta do cárcere havia sido removida, havia se quebrado e os presos estavam livres, ele falou: eu vou pagar com a própria vida, porque um carcereiro romano que perdesse um preso, ele pagava com a própria vida. E ele ficou desesperado, mas o apóstolo Paulo lá de dentro gritou para ele: não te faça nenhum mal. Ele ia se matar: não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ninguém fugiu. E diz a Bíblia que aquele homem imediatamente pulou para dentro do cárcere e ajoelhou-se diante de Paulo e falou assim: meus irmãos, e agora o que eu faço? O que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e sua casa. Você e sua casa serão salvos. E diz que imediatamente ele tirou Paulo do cárcere e ele levou Paulo para sua casa. Paulo então pregou a palavra para ele e para sua família. Diz que naquela hora da noite ele aceitou Jesus como seu Salvador. Levou Paulo para fora do cárcere, limpou as feridas de Paulo e diz: e logo foi batizado. Algumas pessoas falam assim: quando é que eu vou estar pronta para batizar, pastor? Eu falei: na minha opinião, nunca. Ninguém. Isso não tem a ver com estar pronto, isso tem a ver com desejo, isso tem a ver com fé. Quando é que eu estou pronto para batizar? Quando eu digo: eu creio no Senhor Jesus. Eu agora entrego a minha vida a Jesus para que Ele seja o único, suficiente e eterno Salvador da minha vida. Quando isso acontece, essa pessoa então tem que dar pública profissão de fé. Ela agora tem que publicamente demonstrar a sua fé em Jesus passando pelo batismo. Por isso que a palavra de Deus diz: e todo aquele que crê e for batizado, o quê? Será salvo. Todo aquele que crê, ele publicamente diz: eu creio em Jesus, por isso eu passo no batistério. Por isso as pessoas
convidam seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, a igreja fica em festa. Essa alegria toda, por quê? Porque nossos irmãos em Cristo, pessoas que entenderam a salvação em Jesus Cristo, colocaram sua fé em Jesus, não é mérito humano, não é merecimento humano, não é o que eu posso fazer para ser salvo. Quando o carcereiro perguntou para Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo não respondeu outra coisa para ele, senão, creia no Senhor Jesus. O que eu preciso fazer para ser batizado, pastor? Crer no Senhor Jesus. Batismo é algo externo que demonstra o que já aconteceu por dentro. A pessoa não será salva aqui. Ela já foi salva por Jesus pela fé. Não é merecimento, ninguém merece. Ninguém que está aqui nessa noite merece. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, favor imerecido. Os méritos são de Jesus, não são nossos. Nós só podemos dizer, creio em Jesus e ter a certeza da salvação em Cristo, porque um dia Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Ele sim foi um homem perfeito. Ele sim foi perfeito em todas as suas ações. E no final ele disse, está consumado, terminei, está certinho. É isso que tinha que acontecer. E agora somos salvos pelos méritos de Jesus. Então o que é o batismo, pastor? O batismo é o momento em que uma pessoa, entendendo isso, ela diz publicamente, eu creio em Jesus. Cada pessoa que passar aqui vai dar pública profissão de fé que ele será perguntado, você crê em Jesus? Ele vai ter que responder sim. Se ele não responder, ele não pode ser batizado. Porque ele tem que dizer sim, eu creio em Jesus. E agora então começa um novo processo de vida. A vida entregue a Jesus, começa a ser trabalhada por Jesus, pela palavra de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, e aí nós começamos a ser transformados de glória em glória. A presença de Deus em nossa vida vai nos transformando, vai nos mudando. Isso é uma obra para a vida toda e que vai continuar por toda a eternidade. Hoje é o primeiro passo de uma caminhada muito longa. Eu louvo a Deus pela sua vida, que bom que você chegou até aqui. Nós vamos começar a batizar esses irmãos amados em Jesus Cristo. A primeira pessoa que eu queria convidar para vir aqui ao batistério é o Rafael Lacerda. Eu chamei Rafael para estar comigo aqui no batistério por um motivo, porque agora nós vamos batizar o Ronald. Eu queria chamar o Ronald para cá. Por que o Rafael? Rafael, ele foi Deus, ele quer salvar todos. Deus, o amor de Deus é para todos, são para todas as pessoas, para todas as pessoas. Mas Deus usa instrumentos, usa pessoas para salvar pessoas. Ele usa servos que são usados por ele para anunciar a salvação de Jesus Cristo a outra pessoa. E o Ronald falou para mim, quem me convidou, pastor, para vir aqui à igreja pela primeira vez foi o Rafael. E o Rafael caminhou com o Roninho, ele veio para cá e ficou com a gente, Roninho, Daiane, está aí. E estão conosco, são muito amados por todos nós. E eu falei para o Rafael, eu faço questão que você compartilhe comigo quando nós fomos batizar o Ronald e a Daiana, porque você foi um instrumento de Deus, Rafael, foi usado para anunciar Jesus para o Roninho, para convidá-lo para vir à casa de Deus. Ronald, você reconhece Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria chamar agora a Daiana. Vamos dar continuidade ao batismo dessa família maravilhosa. Daiana, você reconhece Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador, mediante a sua pública profissão de fé, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas queria chamar junto com o Anderson, primeiro com o Anderson, o Carlos Guedes. Vem cá, Guedes. Eu convidei o Carlos Guedes, meus irmãos, pelo mesmo motivo que eu convidei o Rafael. Ele foi o instrumento que Deus usou para abençoar a vida do Anderson, para falar de Jesus ao Anderson. E ele fez um convite ao Anderson, né, Guedes? Chamou o Anderson para vir à nossa igreja, e ele veio e se converteu em Jesus. E agora então
ele vai passar pelas águas do batismo. Eu queria chamar o Anderson para cá. O Guedes chamou muito você para vir à igreja? Foi, chamou, você veio. Chamou, você veio. Esse é bom. Que Deus abençoe, Guedes. Você foi um instrumento de Deus nas mãos de Deus para abençoar a vida do Anderson. E o Anderson, aqui na nossa igreja, e aconteceu um fato muito engraçado, né? O Maguinho, ele é aquele irmão, um daqueles irmãos abençoados, que a gente pede, Maguinho, ajuda aqui, ele está sempre disposto, o Maguinho, a Luz Magno ia ajudar, e eu falei para ele, cara, você vou te dar uma tarefa, tem um casal que nós amamos, abençoado, e nós queremos que você vá buscá-los, para que eles venham ao culto. E o Maguinho foi buscar, e quando levou o Anderson, falou assim, e aí, semana que vem eu volto para te pegar? Ele falou, como não? Eu tenho que ir, vem. E eu fui demais, e está até hoje vindo com a gente, participante. A sua esposa, a Jennifer, daqui a pouco no final, vou chamar aqui em cima, também já é crente de Jesus Cristo, batizada, está retornando aos caminhos do Senhor, e essa família muito amada por todos nós. Então nós vamos batizar o Anderson. O Anderson, você reconhece Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria chamar aqui agora a irmã Eliane. Eliane, vem para cá, Eliane. A Eliane, ela chegou até a nossa igreja, creio que por convite da Helena, não foi a Helena que te chamou para vir? A Helena trabalhou com a Eliane, discipulou, caminhou com a Eliane. Eliane fez o dia do compromisso, não tem como, né? Ela fez o dia do compromisso, falou, pastor, eu quero batizar, e agora chegou a hora. Vamos então batizar nossa irmã Eliane. Eliane, você reconhece Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador, mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu queria chamar aqui a Silvia, ministra Silvia, vem cá, Silvia. A Silvia, ela é ministra de crianças da nossa igreja, e está chegando aquela hora tão gloriosa, que enche tanto o nosso coração de alegria. É a hora em que as nossas crianças, elas começam a chegar ao tempo de batismo. Aquelezinho que a gente vem cuidando, que a gente trabalha ali com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, eles vão crescendo, e chega a hora que eles entregam a vida a Jesus, e então desejam entregar a sua vida a Jesus, passando pelas águas do batismo. E nós queremos então chamar aqui agora a Eduarda. Uma jovenzinha que me ajuda, chegando à idade, já de pedir batismo, ela pede batismo e diz, eu quero me batizar, isso é lindo. Significa que Jesus está fazendo uma obra na vida dela também, e que ela quer caminhar com o Senhor Jesus. Que coisa boa, irmão. Eu me batizei com 20 e tantos anos, né? 23 anos, 24 anos, mais um pouquinho. Que pena, podia ter batizado antes, porque eu teria mais tempo para trabalhar para Jesus, eu teria pregado pelo menos mais uns 1.500 sermões. Mas eu não tive essa oportunidade, mas você está tendo vida. Em nome de Jesus. Que hoje seja assim o início de uma grande caminhada que você vai ter com Jesus. Você já é uma menina de Jesus, uma jovem que pertence ao Senhor. Eu tenho certeza que vai fazer uma obra muito bonita na sua vida. Tá bom, filha? Deus abençoe a família, os visitantes, as pessoas convidadas. Nós vamos então batizar a Duda em nome de Jesus. Eduarda, você reconhece Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador, mediante a sua pública profissão de fé, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, eu queria chamar o pastor José Carlos aqui, e a Silvia vai permanecer aqui. Por que pastor José Carlos? Porque hoje é um dia maravilhoso para a família. Hoje é o dia que o segundo neto passa pelas águas do batismo. Me chamar já para cá. Eu vou então franquear o José Carlos aqui a possibilidade de batizar. Rodrigo, você reconhece Jesus Cristo como o seu único e eterno Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Agora eu queria convidar o Robson Matias. Vem cá, Robson. Eu acabei de falar para vocês que Deus, Ele usa pessoas, Ele usa instrumentos, não só para o convite, mas também para a integração. E Robson e Roberta, eles são os ministros de jovens da nossa igreja. Eles trabalham com o que nós chamamos de Rede Mais, ou Galera Mais, onde eles abraçam os jovens que estão chegando para a nossa igreja e trabalham com eles e os levam para as atividades, conversam com eles, aconselham. Às vezes a coisa fica escura, eles ligam para mim, pastor, o negócio está bravo. E a gente vai trabalhando junto, e eles são instrumentos de Deus para abençoar a vida desses jovens. E como vocês, Robson e Roberta, foram grandemente usados para a integração desses que virão agora, eu quero chamar a primeira delas, a Tailane. Vem cá, Tailane. É um grande prazer batizar a Tailane. Deus abençoe muito você, Tailane. Tailane, ela chegou aqui, não, ficava quietinha dela, sempre assim, né, na dela, mas ágil, é esperta. Chegou ali, sentadinha. Um dia ela entregou a vida dela a Jesus Cristo, veio aqui, fez uma decisão pública por Jesus. E eu falei com ela, eu quero batizar, pastor. E aí está frequentando, né, as atividades dos nossos jovens, está junto com a nossa igreja. É um prazer muito grande ter você conosco, tá bom? Vamos então batizar. Você reconhece Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador, mediante a sua pública profissão de fé, como ministros do Evangelho. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu queria chamar a Roberta Santos. Ela vai substituir o Robson. Eu já queria chamar junto com a Roberta, então, a Kelly. A Kelly, ela chegou aqui, entregou sua vida a Jesus Cristo e hoje ela está dizendo publicamente, eu creio em Jesus, vai começar uma nova vida em Cristo Jesus, que Deus te abençoe muito, que Deus te guarde, minha filha, dirija a tua vida a cada momento e creio que Deus tem coisas maravilosas a realizar na sua vida, tá bom? Kelly, você reconhece Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador, mediante a sua pública profissão de fé, como ministros do Evangelho. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Tudo bom com você? Vem a Jaqueline. Essa aqui eu preciso contar a história. A história é longa. Vamos contar a história. De vez em quando, alguns anos já, não muito, eu vi a Jaqueline vindo trazer o irmão na igreja. Ele queria vir na igreja, né? Aí Jaqueline chegava ali, né? Soltava, como é que é o nome do seu irmão? Felipe. Deixava o Felipe ali na porta e voltava. Aí um dia lá, eu estava fechando o carro, né? Aí eu vi ela deixando o Felipe e falei assim, você fica à vontade, se você quiser entrar também, pode entrar, né? Fiz a propaganda, né? Não, obrigado, só vim deixar ele só. Eu fui embora, eu falei assim, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Ela está vindo aqui tão pertinho, só entrar. E um dia, para minha surpresa, assim, eu vi Jaqueline começar a caminhar, e vir para a igreja, começar a vir, ficar frequente, muito atenta, sempre muito atenta ao que está sendo pregado. Um dia ela me procurou, falou, pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu posso fazer o dia do compromisso? Eu falei, pode não, meu filho, você deve, em nome de Jesus, faça o dia do compromisso. Ela, então, deu público a profissão de fé em Jesus Cristo, fez o dia do compromisso. E um dia, antes, né, do dia do compromisso, eu estava passando da rua ali, indo para casa no domingo à tarde, correndo, e ela gritou assim, pastor, aí ela estava do outro lado da rua, eu botei assim, vi Jaqueline, falei, hoje eu vou lá, hein? Falei, que bênção, que bom, Deus te abençoe muito, Deus te guarde, um prazer muito grande ter você conosco, você, essa nova caminhada sua, seja repleta de alegria, que Deus te dê toda a graça, toda a misericórdia dele, e que ele ilumine a sua vida cada dia, tá bom? Roberta, vamos então batizar a Jaqueline. Jaqueline, você reconhece Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador, mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero convidar o Luiz Carlos.
E caminhou na nossa igreja já há algum tempo, né, Carlinhos? Fez casado para sempre, fez os cursos, vem na nossa igreja frequentemente. E o Carlinhos teve uma coisa muito legal. Eu ficava daqui pregando, eu via de vez em quando o Carlinhos chegar ali, aí até onde está o Valber, mais ou menos, ali, e voltar. Eu pregando, eu vi isso acontecer, ele vinha aqui e voltava. Vinha aqui e voltava. Eu falei, Senhor da glória, um dia esse homem vai entrar nesse magistério. Aí começou a caminhar, foi sentindo prazer nisso. Foi começando a caminhar, já entrava por conta própria. Pastor, lá, nossa igreja, vida nossa. Eu falei, glória a Deus. E aí, um dia ele veio aqui na frente, entregou sua vida a Jesus Cristo e vai começar uma caminhada com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida, Carlinhos. Nós te amamos demais da conta. Quem está feliz pela conversão com Carlinhos, levanta a mão em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, querido. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas muito grandes na tua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos batizar então o Carlos. Carlinhos, você reconhece Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda a igreja ficar de pé nesse momento, e nós queremos então agradecer ao Senhor pela vida de vocês. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. Olhem para mim agora, vocês são tremendamente bem-vindos, Deus abençoe vocês. Nossa igreja se alegra demais com a presença de cada um de vocês, vocês são importantes demais para nós. Tenham certeza que vocês são grandemente amados aqui, que nós teremos todo o prazer do mundo em caminhar com vocês. Se vocês precisarem de mim para qualquer coisa, eu estou me colocando à disposição de vocês. Eu estou aqui para servi-los em nome de Jesus. E que o tempo que nós vamos passar junto, Deus sabe quanto tempo é, seja um tempo de bênção, de crescimento, de graça, de alegria, no poder do nome de Jesus. E eu queria convidar a nossa igreja a dar uma forte salva de palmas. Todo mundo está aqui. Ao Senhor Jesus para esse pessoal. E o pessoal quer dizer algo para vocês. Em nome de Jesus, aleluia! Olha lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Oh, aê. Oh, glória. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para sermos multidões. Que alegria receber cada um de vocês aqui. Que Deus abençoe muito vocês. Sem lembrar de mim, em o teu favor, eu que me faz crescer, eu vivo pela fé. Eu não paro, não se eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou Deus, sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra
todos ouçam o nosso testemunho. Ele mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer. a igreja, a honra. A honra, a glória, a força e o louvor. Somente a Ele. Somente a Ele. Aí na igreja.